Olá, bem-vindo a todos que nos assistem. Eu sou o Maurício, seu professor de redação, e aqui nós desvendaremos a redação do Enem, suas características, sua forma, seu conteúdo, seus segredos, cada detalhe com o objetivo de te levar à nota 1000. Sim, é possível. Então, vamos lá. Bom, seguindo na nossa jornada pelos textos nota 1000. Na aula passada nós fizemos uma análise de uma redação nota 1000. Fizemos uma análise detalhada, discutimos a tese, o argumento, a proposta de conclusão e todas as características coesivas daquele texto em questão. O objetivo do trabalho foi justamente flertar, digamos assim, com a estrutura do texto nota 1000 e compreender como ele funciona. E o texto anterior teve o objetivo de, digamos assim, desestigmatizar esse processo. Ou seja, retirar aquela áurea de impossível, distanciado, que o texto nota 1000 tem em relação ao aluno. Quer dizer, provavelmente muitos de vocês aí que me assistem, pode achar que não é possível alcançar tal nota e esteja buscando algo próximo a isso. Espero que essas leituras mostrem, exibem que não é impossível alcançar a nota 1000, muito pelo contrário. Dentro da prova do Enem, não é necessário algo genial para que cheguemos a tal avaliação. Hoje, nessa aulinha de agora, faremos o mesmo. Vou propor a leitura de um texto nota 1000 e vamos analisar, dissecar o texto e a sua estrutura. Então já fiz aqui o esqueminha na lousa que nós seguiremos. Qual que é o tema de redação desse texto? Quero ver se você adivinha, hein? O tema de redação é do Enem 2011. Você vai dizer, pô, mas de novo? Pense bem. Trabalhando um tema de maneira focada, a gente consegue compreender a variedade de abordagens que esse mesmo tema pode oferecer. Então essa é a quarta redação nota 10, nota 1000, no caso, que nós lemos referente ao tema do Enem 2011. Então você pode perceber a variedade de temáticas possíveis. Nós vimos alunos que discutiam em torno da linha tênue entre público e privado. Nós vimos alunos que escreveram redações que citavam exemplos positivos e negativos do uso da rede. Vimos propostas da rede, no caso da internet. Vimos propostas de intervenção no tema que falavam de conscientização do usuário, outras falavam de políticas de educação com o objetivo de ensinar sobre essas novas tecnologias e assim por diante. Portanto, aos poucos, nós estamos traçando aqui, estamos a traçar um panorama de redações nota 1000 sobre esse mesmo tema. A ideia é que você perceba quantas possibilidades existem de produzir bons textos dentro de um mesmo tema. Então vamos ler de novo um texto do tema do Enem 2011. Você lembra que o tema de redação, a proposta, falava sobre os limites entre o público e o privado na vida em rede. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Vimos que havia um comentário sobre uma resolução da ONU que declarava a internet patrimônio, direito fundamental da humanidade. Vimos um texto que tratava de etiquetas nas redes sociais e, por fim, uma tirinha que discutia a questão do controle e da vigilância e assim por diante. Portanto, as redações deveriam dissertar acerca dessa problemática, a problemática dos limites entre o que é público e o que é privado na internet. Os temas até agora versaram sobre violação de privacidade, versaram sobre mau uso da internet no aspecto de difamar uma pessoa. Nós vimos também textos que destacaram o uso positivo da web, citaram a Primavera Árabe, manifestações, divulgação de cultura e assim por diante. Até agora as redações foram muito bem desenvolvidas. O texto que escolhi dessa vez destoa um pouco dos anteriores que lemos aqui. Ele é um texto que não vai trabalhar com aspectos positivos da rede. O que nós vimos foi um tema majoritariamente apresentado pelos alunos. Quer dizer, a internet é boa, mas temos que ter cuidado. Aqui é uma pessoa que vai entrar de sola no peito da internet, dizendo que é algo negativo, que serve somente para manipular pessoas, para promover alienação. Ou seja, uma abordagem bem incisiva para destacar os aspectos negativos da rede.
Tudo bem? Então vamos começar pelo título. O título da redação diz assim: O fim do grande irmão. Grande irmão com letra maiúscula. Portanto, logo no título, percebe-se que o aluno usará o recurso da citação. Ele vai relacionar a internet com a história, né, do grande irmão, que na verdade é um personagem do livro 1984 do George Orwell. Esse personagem, o grande irmão, é aquele que controla, que tudo vê, que controla a todos. É um totalitarismo, um autoritarismo baseado na intensa manipulação e vigília em relação aos cidadãos. O grande irmão virou um ícone da literatura e da ficção como um todo. Programas de TV, o que você conhece muito bem, chamado Big Brother, faz referência a esse personagem, o grande irmão, personagem do George Orwell. Então, como o aluno pretende trabalhar a internet negativamente no seu texto, ele já utiliza uma citação que, na história da ficção e da literatura, tem uma conotação de controle, portanto negativa. Então o título já exibe o ponto de vista pelo menos parcialmente, né, do aluno. O que é muito interessante, porque quanto mais rapidamente o corretor perceber o seu ponto de vista, melhor para você, melhor para a sua nota de adequação ao tema. Em termos estruturais, a redação possui 5 parágrafos. Perceba que até agora nós não pegamos nenhuma redação de 6 parágrafos. Por isso eu costumo fazer uma piadinha sem graça, que diz assim, ó: olha, 6 parágrafos na dissertação é só para você que vive a vida no modo avançado. Advanced, very hard. Aí sim. De resto, o melhor mesmo é jogar o feijão com arroz, sabe? Jogar o basicão, jogar na retranca. 4 parágrafos, talvez 5. As duas anteriores que nós lemos aqui, 5 parágrafos também. Aqui nós temos 4. A distribuição dos parágrafos está mais ou menos assim. Um parágrafo para a introdução, que vai apresentar a tese. Depois, 3 parágrafos que vão desenvolver o texto, apresentando os argumentos que vão desdobrar a tese. E por fim, o último parágrafo, que completa então o 5º, com a proposta de intervenção no problema do tema. Sim, redação nota 1000 tem que fazer proposta. E esse aluno também fez. Então comecemos pelo primeiro parágrafo, pela introdução do texto. O título é O fim do grande irmão. Câmeras que gravam qualquer movimento, telas transmitindo notícias a todo minuto. O Estado e a mídia controlando os cidadãos. O mundo idealizado por George Orwell em seu romance 1984, onde aparelhos denominados teletelas controlam os habitantes de Oceania, vem se tornando realidade. Com a televisão e, principalmente, a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. Cara, percebeu a incisividade? No primeiro parágrafo, ele já demonstra o ponto de vista, já bate na mesa. E com uma ousadia gigantesca, né? Primeiro que tem coragem de citar o George Orwell, que não é uma literatura tão desconhecida, mas ao mesmo tempo, para citar um autor dessa maneira, há de se ter segurança, né? Então ele cita o George Orwell e vai afirmar desde já que a internet, tal qual no romance citado, é um instrumento de controle, a televisão e principalmente a internet. Aí ele vai comparar com o elemento do enredo do livro, que neste caso são as teletelas. Essas teletelas, portanto, correspondem na ficção ao que seria na vida real, né, as telas, aqui ó, que nós utilizamos no dia a dia, smartphones, tablets, televisores mesmo e assim por diante. Por isso, o primeiro parágrafo que expõe a tese, daqui exerce papel fundamental. Quer dizer, já mostra desde já o que veio a redação. Tudo bem? A tese dele é a seguinte: a internet, forma de manipulação das pessoas, forma de controle e talvez de manipulação. A citação que ele faz é do George Orwell. Ou seja, assim como no romance, a internet exerce manipulação. Agora ele vai para o desenvolvimento.
Tal influência, quer dizer, tal influência, vai citar o primeiro parágrafo. Lembre-se lá da importância dos elementos coesivos. Tal influência ocorre majoritariamente através da mídia e da propaganda. Ele vai citar os algozes, a mídia e a propaganda que influenciam e manipulam as pessoas. Com elas, padrões de vida são disseminados a uma velocidade assombrosa, fazendo a sociedade, muitas vezes, privada de consciência crítica, absorvê-los e incorporá-los como ideais próprios. Desse modo, deixamos de ter opinião particular para seguir os modelos ditados pelo computador, acreditando no que foi publicado sem o devido questionamento da veracidade dos fatos apresentados. Ou seja, o primeiro parágrafo do desenvolvimento aprofunda essa discussão. Ele aprofunda agora citando especificamente o que dentro da internet ou da mídia provoca a manipulação. Então perceba que esse argumento agora deve reforçar e aprofundar a opinião negativa. Agora que o aluno decidiu ir para esse lado, ele precisa manter-se lá. Você entendeu? Ele não poderia agora dizer, mas por outro lado, as redes sociais ajudam que nós tenhamos amigos. Mas por outro lado, é muito bom usar o e-mail. Quer dizer, ele não vai entrar nesse argumento simples. Já que ele optou pelo negativo, ele vai até o fim agora. Ele vai aprofundar. E com certeza, considerando que ele apresentou essa tese, ele deve ter múltiplos elementos que o levam, múltiplos elementos para argumentar no sentido negativo. Senão, ele não teria escolhido essa tese. É o que eu digo para você. A escolha da tese, ela pode ajudar demais no desenvolvimento do texto. Escolher uma tese apropriada à sua argumentação. Escolher uma tese sobre a qual você seja capaz de produzir desenvolvimento. Talvez esse seja o mérito do rapaz. Talvez ele nem tenha uma ideia tão radical assim de fato. Talvez, estou especulando. Entretanto, ao escolher essa abordagem, ele consegue rapidamente angariar argumentos fortes. Então, não descarte a possibilidade de, numa dissertação, dar uma puxada em ideias que talvez não sejam de fato as ideias que você tem sobre o assunto, mas que são boas para argumentar porque você tem elementos. É o que eu chamo de dissertação maniqueísta. É aquele aluno que disserta pela nota, não pelo reconhecimento. Muitas vezes, e talvez você devesse pensar nisso, nós produzimos redações buscando reconhecimento de alguém, como se estivesse em jogo ali a nossa autoimagem, como se você estivesse na redação a expor o seu eu. Isso é uma babaquice, na verdade. A redação é um elemento que vai te dar a nota. Se você pretende produzir textos com qualidade e profundidade e coisa do gênero, você pode fazer na dissertação, mas não precisa fazer necessariamente lá. Eu costumo brincar nas aulas. Crie um blog, escreve um livro, faça uma poesia. Esses espaços são elementos de buscar reconhecimento, de escrever de maneira criativa. A dissertação do Enem nos serve somente para dar a nota e mais nada. Por isso, faça suas escolhas pensando nisso, no que é mais fácil para que eu alcance o que preciso. Mesmo que para isso eu precise colocar uma ideia que não acredito tanto, mas que possa argumentar em favor. Certo? Então vai lá. Com isso, quer dizer, toda a questão da manipulação, as novas redes sociais, surgidas no início do século XXI, se tornam os principais vetores, ou seja, influenciadores, da alienação, o principal agente, Eles chamam de vetor aqui no sentido de disseminar, de levar à alienação. As redes sociais, que ele cita até a época, redes sociais, no início do século XXI, se tornam os principais vetores da alienação cultural e social da população, uma vez que todos possuem perfil virtual com acesso imensurável a todo tipo de informações. Por isso,
diversas empresas e personalidades se valem da criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores, aos quais impõem a sua maneira de agir e pensar. Esses usuários, então, se tornam mais vulneráveis e suscetíveis à manipulação virtual. Então perceba que nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, ele aprofunda mais ainda. A internet é um local de disseminação de padrões. E mais que isso, redes sociais são agentes da alienação. Então percebeu? Internet manipula as pessoas. Eu vou aprofundar a minha opinião negativa, dizendo que ela dissemina padrões e possui redes sociais que são agentes da alienação. Percebeu? Atente que ele vai citar fatos concretíssimos, visíveis na vida da internet. Por exemplo, quando ele fala dos perfis em redes sociais, ele vai dizer assim, todas as pessoas, claro que é uma generalização, mas até faz sentido nesse contexto aqui da redação. Todas as pessoas possuem perfis em redes sociais, todas. Inclusive personalidades e marcas criam perfis e angariam seguidores, e com certeza as pessoas que seguem essas marcas se tornam mais vulneráveis a essa influência, são mais suscetíveis, manipuladas portanto. Então essa divulgação e imposição de ideais serve exatamente para isso. Serve para manipular as pessoas no aspecto, por exemplo, de consumir tal produto. Quer dizer, é uma argumentação incisiva, forte. Esse é o segundo parágrafo do desenvolvimento. Certo? Aí vem o terceiro. Outro ponto negativo dessas redes, outro ponto negativo, hein? Olha aprofundando. Como Facebook e Twitter, é o fato de todo o conteúdo publicado ficar armazenado na internet, permitindo a determinação do perfil dos usuários e a escolha da melhor maneira midiática de agir para conquistá-los. Além disso, o uso indiscriminado de tais perfis possibilita a veiculação de imagens ou arquivos difamadores, servindo como ferramenta política e social para aumentar a credibilidade de determinadas personalidades, como ocorre com Hugo Chávez em sua ditadura na Venezuela, e comprometendo outras, como falsas denúncias, por exemplo. Lembre que nós estamos aqui no Enem 2011, né? Então ele cita o Hugo Chávez, já sabe que é uma citação pretérita, né? Então ele vai mostrar que a internet é usada como ferramenta política e social. Em quais aspectos? Em qual sentido? No sentido de, através do Twitter e Facebook, e através do acesso às informações dos perfis dessas pessoas, utilizar essas informações com viés de manipulação. Perceba o que ele diz no final do parágrafo, vou ler novamente, ó. O uso indiscriminado de tais perfis, aqui ó, né? Promoção e difamação, ó. O uso indiscriminado de tais perfis possibilita a veiculação de imagens ou arquivos difamadores, servindo como ferramenta política e social para aumentar a credibilidade de uns, eles estão Hugo Chávez, ou de difamar outros. Quer dizer, é uma via aí de mão dupla que vai da difamação à promoção e difamação. Dos dois aspectos aqui, ele mostra que é negativo, né? Ele não vai falar promoção no bom sentido. Na redação anterior, por exemplo, a aluna disse assim, o aluno, né? A internet, ela ajuda a descobrir talentos, né? Nesse caso, portanto, é uma promoção positiva. Quer dizer, auxilia, ajuda a achar talentos, a convocar manifestações. Ela ia lá e citava a Primavera Árabe. Não é o caso desse camarada aqui, não. Ele vai dizer que é negativo. É promoção e difamação no aspecto negativo. Então vamos à proposta. Baseado então nesse caso terrível que é a internet, na visão dele, qual que é a proposta de intervenção? Então ele propõe o quê? Medidas de controle da internet. Percebeu? Então, já que a internet manipula as pessoas, nós temos que controlar a internet. Enfim, vai lá. Diante disso, é necessária a aplicação de medidas visando ao maior controle da internet. A implantação na grade escolar brasileira do estudo dessas novas tecnologias de informação, incluindo as redes sociais,
e a consequente formação crítica dos brasileiros seria um bom começo. Só assim poderemos negar as previsões feitas por George Orwell e ter um futuro livre do controle e da alienação. Então, tudo que é negativo aqui vai se referir à internet, não é? E vai culminar aqui nessa proposta de controle, né? E de maior educação e conhecimento da rede. Então percebeu o texto se completando? Quer dizer, ele vai lá do princípio, citando George Orwell, ele passa por toda a argumentação desenvolvendo o lado negativo da internet, vai falar de disseminação de padrões e os perfis das marcas das redes sociais, vai falar que as redes sociais, como o Facebook e Twitter, são agentes da alienação, e vai falar que a internet, através das informações recolhidas dos usuários, se torna uma ferramenta de promoção e de difamação, ferramenta social e política. Portanto, devemos exercer o maior controle da internet, com políticas de educação que nas escolas levem a discussão da rede social e orientem os alunos no sentido de, digamos, entender, né? Para orientar para entender, né? Entender melhor como funciona a rede social, a internet, etc. Fechou. Mesmo que a proposta de intervenção dele não tenha sido tão bem desenvolvida, tão bem detalhada, pelo menos está condizente, né, com o que ele desenvolveu aqui, ó. Então, quer dizer, a proposta se encaixa perfeitamente. E claro, não é? O texto tem aqui todos os elementos coesivos necessários, do qual já falamos aqui e que eu destaco novamente, ó. Uma vez que, muito interessante, né? É uma conjunção que tem função conclusiva e também aditiva, né? Uma vez que, o como, que é comparativo, que ele usa bastante, com elas, tal influência, com isso, outro ponto negativo, diante disso. Perceba que são elementos que vão envolvendo o texto numa trama, né? Numa tessitura. E essa trama e essa tessitura tornam o texto coerente e coeso. Resultado, nota 1000. Tudo bem? Deu para perceber como o texto destoa dos anteriores, tem uma argumentação distinta, mas funciona plenamente? Então, agora na segunda parte da aula eu vou apresentar mais um desses textos. Então a gente fecha essas análises com o terceiro texto. Vou colocar aqui para você também toda a análise do conteúdo. Certo? Aguenta aí. Bom, então mais uma redação nota 1000. A última aí dessa bateria de análise que nós realizamos, né? Vamos realizar agora. Por fim, uma última redação para servir aí de cereja do bolo, para que você compreenda como funcionam estruturalmente essas redações. É a terceira que nós analisamos. Essa redação que eu vou ler agora, ela volta ao perfil anterior. Então, digamos que a redação, a última, a anterior, que eu analisei, ela destoou por completo, né? Ou seja, o aluno defendeu de forma incisiva, muito bem feita, uma tese, um ponto de vista acerca da vida em rede de maneira negativa, né? Falou de alienação, de manipulação, citou o Orwell e assim por diante. Agora voltamos àquela perspectiva típica que provavelmente, né, isso é uma especulação, né, mas provavelmente foi a maneira com a qual a maioria dos alunos argumentou o seu texto, que é os pontos positivos e negativos da vida em rede. Pessoalmente, né, eu prefiro abordagens como a da redação anterior, em que o aluno escolheu um viés e foi nele até o fim. Mas essas abordagens que vão de um lado para o outro, se bem construídas, têm o mesmo valor na hora da composição da nota. Então aqui você vai perceber que a análise desse texto é muito, mas muito semelhante à análise do texto da aula anterior. Quer dizer, é uma perspectiva de argumentação que nós encontramos em muitas redações de 2011, que é qual? Falar dos aspectos positivos e negativos da internet, reconhecer que existe uma linha tênue que separa o público do privado e que é o cidadão que deve se conscientizar de como usar a internet e etc, etc. Ou seja, uma abordagem simples, mas funcional. Rendeu a esse aluno e ao da aula passada a nota 1000. Então comecemos aí com a leitura do texto.
O título é Cidadania Virtual. Quer dizer, simples, duas palavras que se referem à problemática do texto. O título que eu li anteriormente, na primeira parte da aula, era O Fim do Grande Irmão. Perceba que era muito mais incisivo, até mais criativo. Mas perceba que teve a mesma pontuação que esse título, que é muito mais simples, Cidadania Virtual. Portanto, definitivamente, não há por que imaginar que os textos criativos vão de fato receber a nota 10, quando na verdade a simplicidade às vezes é tudo que necessitamos. Então vamos lá. Bom, a redação vai começar apresentando a tese, que é a necessidade de uma postura crítica e cidadã em relação à internet. Essa postura crítica e cidadã é necessária porque estamos num momento de múltipla de expansão do acesso à rede. Há um fenômeno do crescimento da internet. Isso tudo exige, portanto, uma ponderação, uma reflexão, uma necessidade de uma postura crítica e cidadã. Então começa assim, Assistimos hoje ao fenômeno da expansão das redes sociais no mundo virtual. Um crescimento que ganha atenção por sua alta velocidade de propagação, trazendo como consequência diferentes impactos para o nosso cotidiano. Perceba que é a mesma estratégia daquela redação da aula passada, Começa a introdução com uma contextualização. Quer dizer, qual é o momento que estamos? Vai dizer, o momento em que estamos a assistir à expansão fenomenal da internet. E, inclusive, ela chama de fenômeno, O fenômeno da expansão das redes sociais. E que esse fenômeno, essa grandiosa expansão, gera impactos na vida objetiva, na vida real. Perceba que ela não falou quais impactos. Então você já sabe o caminho que ela vai seguir, Impactos positivos e impactos negativos. Portanto, mesma fórmula. Mas segue lá. Primeiro parágrafo ainda. Detalhe, essa redação possui 4 parágrafos. É exatamente aquela estrutura que eu comentei e chamei de 1, 2, 1. Um parágrafo para a introdução, 2, mesma fórmula. Mas segue lá. Primeiro parágrafo ainda. Detalhe. Assim, faz-se necessário um cuidado, uma cautelosa discussão, a fim de encarar essa nova realidade com uma postura crítica e cidadã, para então desfrutarmos dos benefícios que a globalização dos meios de comunicação pode nos trazer. Quer dizer, a tese dela está tão bem expressa no primeiro parágrafo que parece que acabou a redação. Olha o final do parágrafo, Assim, faz-se necessário um cuidado, uma cautelosa discussão, a fim de encarar essa nova realidade como uma postura crítica e cidadã, para então desfrutarmos dos benefícios que a globalização dos meios de comunicação pode nos oferecer. A impressão é que o texto acabou, mas não. Foi só a tese. Ela está tão bem apresentada que parece que ela se esgota. Mas não se esgota não, É hora de desdobrar essa tese em argumentos. Então esses impactos que nos exige uma postura cautelosa podem ser bons e ruins. E ela vai seguir o mesmo modelo daquela redação que citou o caso da Scarlett Johansson, Vai falar dos pontos positivos e negativos da web. Então o argumento vai falar de como a internet é importante como instrumento de comunicação e de como ela é perigosa como um instrumento mal utilizado, Então vai lá, primeiro parágrafo do desenvolvimento. A internet nos abre uma ampla porta de acesso aos mais variados fatos, verbetes, imagens, sons, gráficos, etc. Perceba que é uma enumeração um pouco exaustiva, Dá a impressão que esse aluno poderia ter colocado tudo numa palavra só, Formatos de mídia, diversos formatos de mídia, mas ele resolveu fazer uma enumeração que passa por fatos, verbetes, imagens, sons e gráficos. O que ele está fazendo aqui é desdobrando o argumento para mostrar o quanto a internet é importante. Ela é uma porta de acesso. A ideia da democratização da informação por meio da internet. Quem acessa a internet ganha o mundo virtual, mas ganha o mundo. Percebeu? Essa é que ele está puxando, Esse é o espírito desse parágrafo. Ela segue. O universo
de informações de forma veloz e prática, permitindo que cada vez mais pessoas de diferentes partes do mundo, diversas idades e das mais variadas classes sociais possam se conectar e fazer parte da grande rede virtual que integra nossa sociedade globalizada. Perceba que ela está até fazendo um uso exagerado das enumerações, né? Ela enumerou de novo aqui diversas idades, classes sociais. Ela vai enumerando, né, os elementos que fazem parte da argumentação. E está válido, não tem problema. Mas outros vestibulares poderiam considerar que está aqui um uso exagerado desse recurso. Dá a impressão que não há outro recurso à disposição do aluno. Mas o Enem está satisfeito com isso. Demonstrou competência em desenvolver a ideia, perfeito. Não acabou o parágrafo ainda. Aí ela segue. Dentro desse contexto, da porta de acesso, instrumento de informação, isso aqui é positivo, né? Dentro desse contexto, as redes sociais simbolizam de forma eficiente e sintética como é o conviver no século XXI, como se estabelecem as relações sociais dentro da nossa sociedade pós-industrial, fortemente integrada ao mundo virtual. Então ela acaba o primeiro parágrafo do desenvolvimento trazendo uma informação interessante, nova, né? Quer dizer, acaba o parágrafo em alto nível, cita que a internet é uma representação sintética do mundo em que vivemos, o que ele chama aqui de o conviver no século XXI. Quer dizer, o conviver no século XXI está exposto pela própria organização da internet. Viver em rede, com velocidade, praticidade e etc. Segundo a argumentação, isso é a cara da sociedade pós-industrial. Tudo isso, portanto, é positivo. Internet como porta de acesso, internet como instrumento de informação. Agora, precisamos partir para o negativo. O argumento negativo vai falar justamente do uso indevido, pelo menos que o aluno julga indevido na internet, que resulta em consequências. E aí ela vai dizer quais. Então vai lá. Toda a comodidade que a rede virtual nos oferece é, no entanto, olha só a adversação, né? Perceba a importância desse nexo, dessa conjunção, dessa locução que ela usou, né? Toda a comodidade é ótima, no entanto, mas, porém, quer dizer, dá continuidade ao parágrafo anterior, mas muda o enfoque. Por isso que ela trocou o parágrafo. Lembra? O tópico frasal, nós falamos aí nas aulas passadas. O tópico frasal do anterior era o aspecto positivo da internet. O tópico frasal desse parágrafo agora é o aspecto negativo e perigoso. Então ela começa trazendo o parágrafo anterior e muda o enfoque de repente, utilizando uma conjunção de adversação, nesse caso representada pela expressão no entanto. Toda a comodidade que a rede virtual nos oferece é, no entanto, acompanhada pelo desafio de ponderar aquilo que se publica na internet, ficando evidente a instabilidade que existe na tênue linha entre o público e o privado. Então ela diz que o uso da internet deve ser pautado por uma ponderação. Essa ponderação é o que exibe, segundo a argumentação, a instabilidade da internet. A internet ela é instável, não no aspecto da velocidade, né? Mas no aspecto do uso. A internet ela é instável porque esse limite entre o público e o privado é difuso. E perceba que esse aluno usa rigorosamente o mesmo termo que o aluno da aula passada utilizou, linha tênue. Agora você pode imaginar, no Enem 2011, nós tivemos lá cerca de 4 milhões de redações produzidas. Quantas redações falaram em linha tênue? Quer dizer, é um argumento que se repete, mas é um argumento válido. Todos nós vamos concordar que realmente a linha é tênue entre o público e o privado. Aliás, diria que muita coisa se torna pública que o usuário queria privada e ele nem sabe. Ou seja, a linha tênue é uma expressão muito adequada para mostrar essa contrariedade da internet. E é o que ela está explorando aqui. Então ela segue. Afinal, a internet se constitui também como um ambiente social que, à primeira vista,
pode trazer a falsa ideia de assegurar o anonimato. A fragilidade dessa suposição se dá na medida em que causas originadas no meio virtual podem sim trazer consequências para o mundo real. Crimes virtuais, olha a enumeração de novo, ó. Crimes virtuais, processos jurídicos, disseminação de ideias, organização de manifestações, são apenas alguns exemplos da integração entre o que se faz no real e no virtual. Então, ela vai dizer que essa expansão da web, esse uso maciço da internet, segundo a argumentação, segundo o aluno, cria uma falsa ideia de anonimato, o que não é verdade, pelo menos no que diz respeito à internet. Ou seja, essa falsa ideia de anonimato faz com que as pessoas esqueçam que causas originadas no mundo virtual podem virar consequências no mundo real. Ou seja, o que ela está dizendo é que as pessoas criam uma falsa ideia de que há uma não integração entre o virtual e o real. O que ela está argumentando é que sim, há essa integração. Por isso que há de se ter cuidado. Aí ela usa o verbo ponderar. Ponderar o que é publicado. Percebeu? Então aqui chegamos ao ponto negativo, ou aos pontos negativos da argumentação dela. A instabilidade, o que ela chamou de linha tênue, e a falsa ideia de anonimato. Ela julga a argumentação que as pessoas acreditam que estão anônimas na web, quando na verdade elas não estão. É preciso, portanto, essa postura cidadã que está ausente no meio da internet. Então a proposta vai nesse sentido, né? Como é que você resolve esse problema dos usuários da web que não sabem muito bem o que é público e o que é privado? Ora, com conscientização. Outra proposta muito semelhante ao que nós lemos. Lembre que da redação anterior, da primeira parte da aula, o aluno propôs o controle da internet para evitar a alienação e manipulação do povo. Quer dizer, um outro viés. Aqui nós temos uma redação muito mais tranquila nesse aspecto. Portanto, a proposta vai ser igualmente tranquila. Dá uma olhada. Para um bom uso da internet, sem cair nas armadilhas. O que seria armadilha, né? Que esse meio pode eventualmente nos apresentar, é necessária a construção da criticidade, o bom senso entre os usuários da rede, uma verdadeira educação capaz de estabelecer um equilíbrio entre os dois mundos, o real e o virtual. Então perceba que a proposta aqui se detalha, né? Uma proposta muito mais desenvolvida, por exemplo, do que a proposta da redação anterior. Muito bem desenvolvida. Ela vai expor cada ponto aqui, né? Para não cair nas armadilhas, é necessária a construção da criticidade e do bom senso, uma verdadeira educação que deve mostrar a diferença entre esses dois mundos, o real e o virtual. Não acabou não, tem mais proposta, ó. É papel de educar tanto das famílias, dos professores, como da sociedade como um todo. Só assim estaremos exercendo de forma plena a nossa cidadania. Quer dizer, a cidadania plena na web está condicionada então a essa melhora na educação, essa postura nova, digamos assim, que a internet exige dos seus usuários ou internautas. Percebeu como funciona o texto? O texto, portanto, feijão com arroz em vários aspectos, embora esteja muito bem escrito. E claro, né, a proposta vai falar de investir no processo educacional e de garantir uma visão crítica aos usuários e o bom senso a eles. Quer dizer, deve ser uma política pública com o intuito de dar aos usuários da internet essa segurança no uso, para que se evite a queda em armadilhas, para que não caiamos em armadilhas do mundo virtual. Somente a conscientização, a cidadania virtual é que vai evitar isso. Então, proposta simples, mas perfeita, crível, respeita os direitos humanos, é realizável, está detalhada, nota máxima. E nota máxima em todos os critérios, não só esse aqui, que é o quinto, né? Mas em todos os outros. E eu aproveito para destacar também, ó, os elementos coesivos, né? Para você não esquecer o quanto é importante a boa articulação dos elementos coesivos. Então, ó, por exemplo, assim, ela usa muitas vezes o assim, que nesse caso tem uma função conclusiva, né?
Assim vai introduzir o resultado de um argumento anterior. No entanto, agora perceba que no entanto não é mais conclusivo, né? No entanto, aí já é a adversação. Já está introduzindo uma ideia contrária à anterior. Então ela começa com uma ideia e introduz seu contrário. Toda a comodidade da internet, no entanto, ou seja, vai introduzir um argumento contrário. Perceba o papel do elemento de coesão, né? Aqui ele adiciona ideias. Assim, aqui ele contradiz ideias. No entanto, afinal, esse afinal tem uma função conclusiva, né? Logo, afinal, ou seja, ele introduz uma conclusão a partir de um raciocínio anterior. Percebeu como o nexo vai funcionando no sentido de interligar os parágrafos? Quer dizer, não pode haver desconexão, né? Os parágrafos não podem se encontrar de maneira solta no texto. E aquilo que, antes dessa suposição, aquilo que, e havia mais. Por que eu botei esses dois aqui? De novo, pronomes, hein? Ó. Pronome, pronome e pronome. Dessa, aquilo e que. Perceba então que nos exemplos que nós apresentamos aqui na lousa, há uma predominância de pronomes e conjunções como elementos de nexo. Então, nessa leitura de redação nota 10, eu termino comentando: estude conjunções e pronomes. Quer dizer, essa redação aqui ganha nota 10 por quê? Porque é genial? Essa redação ganha nota 10 por quê? Porque é incrível? Não. Ganhou 10 porque não há erro gramatical, a redação está adequada ao tema, a redação é coerente na sua argumentação, embora trabalhe com aspectos positivos e negativos. Ela é coerente e tem proposta de intervenção no problema do tema. E tudo isso, dentro do texto, ocorre de maneira coesa através do uso adequado dos nexos. Nexos de adição, de adversação, de conclusão, de explicação e assim por diante. O uso adequado do nexo manteve a redação numa linha argumentativa. Eu espero que essas leituras tenham exibido para vocês aí, que estão sentados, preparando-se, que a redação nota 10 é essencialmente a redação bem escrita no aspecto da forma e razoável no aspecto do conteúdo. Com exceção talvez da última redação, perceba que os textos vão todos numa tranquilidade estrutural. Não há nenhuma palavra preciosista, não há vocabulário rebuscado, não há trechos prolixos, nada disso. O texto é direto, objetivo, referencial, é coeso e é disso que você precisa. Portanto, mantenha-se aí na sua prática, buscando repetir os méritos desses textos. Tudo bem? E nosso curso continua aí, rumo à nota 1000. Boa sorte! Esse foi o trabalho do momento. Acesse aí os nossos links para mais informações. Acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento e, acima de tudo, bons estudos e boa sorte!